Olá, que alegria enorme estar hoje aqui com vocês. Nessa jornada de produtividade, gestão do tempo, foco, disciplina, que vai certamente te levar para um outro nível. Eu estou muito feliz e eu estou muito dedicada neste processo. Eu espero que você também esteja dedicado junto comigo para que a gente possa chegar a um lugar muito especial. Eu tenho certeza que se você está aqui hoje comigo, você certamente tem suas questões com produtividade. Talvez você esteja precisando dar uma alavancada na sua saúde, uma alavancada na tua vida profissional, na tua vida pessoal, no teu relacionamento. Talvez os teus hábitos, as tuas rotinas tenham te trazido exatamente onde você está hoje. Mas isso não significa que você precisa continuar por mais 5, 10, 15 anos exatamente nesse lugar. Significa apenas que hoje a gente percebeu o que pode estar causando essa procrastinação, esse nível de resultados, essa leseirinha, essa vontade de não fazer nada. E chegou a hora de mudar, chegou a hora de fazer alguma coisa diferente, chegou a hora de ir para um lugar diferente. E a minha alegria de estar aqui é justamente por ter a honra de poder te acompanhar nesse processo. E quando a gente fala em rotinas, em hábitos e em onde eu cheguei hoje, certamente eu cheguei onde eu estou, cada um da minha equipe chegou aonde está, justamente pelos hábitos que vem trazendo nos últimos meses, nos últimos anos. Hábitos de produtividade ou hábitos de procrastinação, em todas as áreas da vida. E certamente você também está nesse lugar agora pelos hábitos que você vem desenvolvendo. Sim, porque inclusive aquilo que a gente acha que, mas eu sou assim. Você se permitiu ser assim. Você se permitiu gerar hábitos que te levaram para esse caminho. Ou de ação, de produtividade, de ir à academia todo dia, ou de ficar mais tranquilo, mais largado no sofá, com a vida menos ativa. Foram hábitos que foram desenvolvidos por você. E para a gente entender um pouco como isso funciona e para entender como a gente pode reverter esse processo, e sim, essa é a minha função aqui, a gente precisa entender um pouquinho como funciona o nosso cérebro. Basicamente, o cérebro é um grande protetor que a gente tem. A função dele, ele tem a função de comandar tudo, né, no nosso corpo. E inclusive de nos proteger de ir para certos riscos, de enfrentar certos riscos frente a frente. Então, se eu sei que tem uma mata fechada ali, e ali podem ter tigres, aranhas venenosas, cobras, certamente, ou eu vou colocar uma galocha muito comprida e aí eu vou me proteger toda para poder entrar, ou eu já evito de entrar. Então, é o meu cérebro que comunica. Aí tem perigo. Vamos evitar a entrada nesse lugar. Vamos evitar que você passe por um perigo que pode te prejudicar. Boletos chegando, perigo. E aí a gente está na rua, vem uma moto com 2 pessoas, perigo. Então ele está o tempo inteiro nos alertando ao que pode causar perigo ao nosso redor. E nós somos super gratos a ele por causa disso. Mas ele também nos alerta de alguns perigos que talvez não sejam tão bons para a gente, esse alerta. Por exemplo, você vai na academia, você vai se cansar, você vai ter trabalho, perigo. Esse não era um perigo que eu queria ser alertada. Então perceba que ele tenta nos proteger, mas a gente sempre precisa estar vigilante se essa é mesmo a proteção que eu mais preciso neste momento. E para conseguir essa proteção, uma função importante dele é que ele pretende poupar a nossa energia. Então vamos supor que
Vai que daqui a pouco ele vai precisar ser demandado para uma grande urgência ou vai precisar ser chamado para alguma ação, uma função muito importante. Então, tudo que ele pode fazer para automatizar nossas ações, ele vai fazer. Um exemplo disso é quando eu estou aprendendo a andar de bicicleta. Aprender a ficar em cima de duas rodas, eu preciso aprender a dominar o meu equilíbrio e como que eu coloco o peso e aonde eu seguro e como eu me posiciono. No começo isso parece impossível, né? E de repente a gente sobe na bicicleta, monta e vai falando, vai conversando, ouvindo música e eu já nem percebo. A mesma coisa quando eu aprendo a dirigir. E mais do que isso, eu vou voltar lá atrás. Imaginem a dificuldade que é aprender a andar. Até então eu tenho um peso de um corpo que eu me engatinhava, alguém me pegava sempre que eu queria e de repente eu preciso aprender a colocar o peso em cima das minhas pernas, sustentar a minha postura para conseguir... Gente, isso eu não lembro. Eu acredito que você também não deve se lembrar. Mas isso deve ser praticamente impossível, né? E a gente conseguiu, e a gente fez, e hoje a gente caminha automaticamente. Por quê? Porque o cérebro automatiza algumas atividades para que, ao invés de ter que pensar agora, bom, jogo 80% do peso do meu corpo no pé direito, enquanto isso eu faço a transição para o pé esquerdo e me equilibro. Se eu tivesse que ficar pensando nisso, eu não fazia mais nada enquanto eu caminhava. Então, ele automatiza algumas funções para que eu possa pensar em aprender uma coisa nova, em ter uma atividade nova. E isso realmente é muito importante. Então, com isso, ele consegue economizar a nossa energia. Ele consegue diminuir o tempo, porque imagina o tempo, se eu tivesse que pensar em cada passo, eu demoraria um século para cruzar essa sala. Então, à medida que as coisas se tornam, as atividades, as ações se tornam automáticas, eu as faço num tempo menor e sempre me protegendo do pior. Então, se eu pudesse colocar 3 coisas muito importantes que o cérebro realiza na criação de um hábito ou rotina, eu colocaria nossa proteção, diminuir o tempo, acelerar as atividades rotineiras e diminuir a energia para liberar massa, para liberar foco e atenção em coisas que realmente vão demandar uma nova energia, vão demandar mais energia, mais foco, mais atenção. Bom, Vanessa, eu acho que a gente entendeu assim, mais ou menos, como é que funciona. Vamos deixar isso bem claro? Eu vou mostrar para vocês um estudo que foi realizado justamente para entender como é que funciona essa geração de hábito, que tanto pode nos ajudar para uma rotina super produtiva, como pode nos atrapalhar muito na criação dessa rotina. Pode não parecer, mas eu acho que parece muito, mas este é um rato. A experiência foi o seguinte: eles colocaram um rato na frente de uma espécie de um labirinto. Existe uma portinha e no final do labirinto, à esquerda, uma barra de chocolate. Qual que é a ideia? A ideia é ver como funciona o comportamento desse rato para aprender o caminho de chegar ao chocolate. Vocês já vão entender o porquê que eu estou falando tudo isso daqui. Então, no começo desse processo, desse caminho, existe uma portinhola e essa portinha, cada vez que ela é aberta, ela faz um clique. No clique, o ratinho já se liga que vai acontecer alguma coisa. E aí no começo, ele entrava no labirinto e ficava e vinha, dava volta, cheirava, vinha mais aqui, cheirava mais um pouco e voltava um pouco, ia mais para frente, vinha para cá e cheirava e voltava. E aí virava para a direita e batia aqui e voltava e ia. E talvez voltasse aqui. Bom, ele demorava muito mais tempo até descobrir que tinha um chocolate no final do túnel. À medida que o tempo ia passando, o caminho dele, vou até mudar de cor. À
medida que o tempo ia passando, o caminho dele ia se tornando mais rápido. O cérebro ia aprendendo qual era o caminho correto para o chocolate e o caminho se tornava mais curto e mais rápido. Até que chegou o momento onde ele ouvia o clique da abertura da porta e ele rapidamente se dirigia direto ao chocolate. Este é o momento que a gente chama de automatização do processo. É quando o cérebro, na tentativa de acelerar esse processo, na tentativa de diminuir a energia gasta para ficar pensando qual é o caminho correto, ele aprende uma maneira de acelerar esse caminho e de deixar esse caminho automático. Hoje, a gente chama esses métodos de deixa é o clique. Então, quando a gente percebe uma deixa, quando o rato percebe esse clique, opa, deu clique, eu vou acelerar e vou pro chocolate. Então, a gente tem a deixa, que aqui seria o nosso clique. A gente tem a rotina, que é caminhar por esse corredor e virar à esquerda. E a gente tem a recompensa do rato, que é o chocolate. E eu vou contar uma novidade para vocês. Na nossa vida, nós também criamos hábitos dessa mesma maneira, com uma deixa, seguindo uma rotina e alcançando uma recompensa. E aí existem aqueles hábitos que nós criamos e a gente nem percebe. São os hábitos inconscientes. Por exemplo, lembra aquela música? O pessoal da minha geração vai lembrar, quando a gente ouvia Castelo Rá-Tim-Bum, e aí vinha lava uma mão, lava outra, lava uma... Não, eu não vou ser cantora. Mas lembra dessa musiquinha? Isso ensinou a gente que a gente tinha que lavar uma mão, lavar a outra, e aí a gente ia virando a mão. Inclusive, hoje para a Covid, essa musiquinha é excelente, né? Isso era a deixa que nos ajudava a criar um hábito. Então vinham os nossos pais e começavam, lava uma mão, lava outra. E aí a gente já sabia qual que era a rotina que eu tinha que alcançar. E a recompensa, eu ia ganhar a comida depois que eu lavasse a mão. Então, olha como desde pequenininho a gente é exposto a deixa, rotina, recompensa. E esses hábitos de lavar a mão, tomar banho, escovar dentes, certamente são hábitos automáticos. Ou eu posso estar errada. Talvez ele não seja automático e quando a gente vai tomar banho a gente fica... Agora eu esfrego o dorso da mão, pronto, agora eu vou esfregar a parte interna do meu braço e aí eu viro... Isso, agora eu dou mais uma viradinha... Ninguém fica pensando enquanto está tomando banho, certo? Então, certamente esse é um hábito que eu já adquiri e hoje ele é inconsciente. Assim como para algumas pessoas é inconsciente chegar em casa do trabalho, sei lá de onde, largar a bolsa, largar a mochila, se jogar no sofá e vida me leva, vida leva eu, aqui eu ficarei para o resto da eternidade, se puder. Isso é um hábito inconsciente, eu vou criando sem querer. E quando eu percebo, poxa, não era alguma coisa que eu queria ficar largada no sofá ao invés de repente ir para a academia ou ir fazer uma caminhada ou ir fazer alguma coisa mais ativa e mais produtiva. Se eu quero transformar, criar um hábito consciente, eu preciso tomar consciência de que esse hábito é importante. Então, por exemplo, é importante para mim neste momento ir para a academia, criar um hábito de uma alimentação mais saudável, criar um hábito diário de caminhada? Sim. Então, para isso, eu preciso estar focada, eu preciso ter disciplina na criação deste novo hábito que ele começa consciente. Porque eu preciso estar o tempo inteiro focada em que atividade eu vou fazer agora que vai me aproximar do resultado, sei lá, do peso que eu quero alcançar, da saúde que eu quero obter, do empreendedorismo, da empresa que eu quero abrir. Que tipo de rotina é importante para eu criar esse meu resultado? Então é importante que esses hábitos conscientes ganhem foco, atenção, disciplina,
para que eles possam se transformar em hábitos inconscientes, como é para mim lavar a mão, escovar os dentes, tomar banho, que eu já introduzi na minha rotina. Quer ver como funciona essa história de hábitos? Vamos ver se você concorda comigo que eles trazem resultados. Vamos imaginar uma pessoa normal, tranquila. Nos próximos 6 meses, vamos tirar o fogão da casa dessa pessoa e ela só vai poder comer fast food. Todo dia ela vai ligar e pedir um sanduíche no almoço, um sanduíche na janta. Vai ser só fast food. Eu não sei se você tem algum poder premonitório, mas mesmo que você não tenha, a gente sabe que daqui a 6 meses essa pessoa vai ter aumentado o peso dela consideravelmente. Vai ter piorado a saúde dela. Foram 6 meses de rotina, dia e noite, fast food. Sem salada, sem fruta, sem alimentos saudáveis. Vocês conseguem imaginar o que acontece com essa pessoa 6 meses depois? E se a gente pega... Vamos tentar fazer o contrário. Vamos pegar uma pessoa já com sobrepeso e aí a gente fala para essa pessoa, olha, agora você vai entrar num programa top e todos os dias você vai comer uma alimentação mais saudável e todo dia tem atividade física. Vai ser corrida, vai ser musculação, vai ser uma caminhada, vai ser nadar, todo dia vai ter alguma. Combinado? Pelos próximos 6 meses, sem falhar um dia. Você acha que essa pessoa daqui a 6 meses vai ter perdido peso? Será que ela vai ter um corpo mais saudável? A equipe está inteirinha aqui assim. Certamente vai, né? Ou uma pessoa que também esteja magra, tal, põe uma rotina de 6 meses para ela de academia, de exercício focado, ela vai criar mais massa magra, ela vai criar mais músculos. Então, assim, eu não tenho um poder de premonição e talvez muitos de vocês também não tenham, mas a gente consegue chegar nessa conclusão do resultado de 6 meses de rotina, de uma rotina não saudável ou de uma rotina saudável. A gente consegue perceber que uma rotina bem feita, uma rotina que vira disciplina, que vira hábito, ela leva sim a um resultado. Bom ou ruim, depende se a nossa rotina, se os nossos hábitos diários são positivos ou negativos, mas ela leva sim a resultados. E aí, já que eu já sei que uma rotina leva a resultados, já que eu já sei como se forma um hábito, agora eu posso usar isso a meu favor. E cada um de